Boa tarde, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui nessa casa maravilhosa que nos acolhe. Hoje nós estamos pré-Páscoa, né? Amanhã é Sexta-feira Santa e nós temos ainda muito que falar, o que pensar sobre esse assunto. A gente fica muito feliz quando a gente pode levar a boa nova às pessoas, porque o mundo de hoje está muito negativo. E esqueceram de Jesus, esqueceram que existe alguém que nos acolhe, que nos ama, que nos dá todo o carinho possível, né? Então, nós vamos iniciar agora com a nossa prece e graças a Deus que nós estamos aqui, então, falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar, então, do Evangelho no Lar e vamos falar também de Jesus. Mas nós vamos, então, fazer a nossa prece. Nós vamos agradecer de coração por estarmos nessa casa do caminho que nos acolhe. Aqui é um oásis de luz e os Espíritos do Bem estão aqui para nos ajudar e ajudar a todos que estão nos assistindo, ajudar a todos os lares, todas as famílias também enlutadas, que estão extremamente entristecidas. Mas com certeza Jesus não abandona nem os que estão aqui ainda no cativeiro terra e muito menos aqueles que regressaram ao lar, à pátria espiritual. Nós pedimos sempre a esse Jesus maravilhoso e bom que nos ampare, que nos proteja, que nos dê a serenidade e também que nos ajude a encontrar sempre o caminho da paz. Te agradecemos e te pedimos, Pai, ser conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, nós estamos hoje perto da Páscoa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantas vezes nós falamos também sobre o Evangelho no Lar, que até esse é o nosso tema de hoje. O Evangelho no Lar é algo extremamente importante para a família. Quantas famílias estão, às vezes, perdidas e não sabem como fazer o seu evangelho no lar? Então, nós temos aqui, né, nas casas espíritas, até entregue um folhetinho para quem está, às vezes, chegando na casa, né, sobre evangelho no lar. Então, o que ele explica o evangelho no lar? Para fazer o evangelho no lar, é preciso que a pessoa, escolha um dia da semana e horário para a reunião com a família. A pontualidade e a assiduidade são importantes, pois os mentores espirituais se programam para dar assistência ao lar nesse horário. Iniciar a reunião com uma prece. Geralmente, quando a gente senta, se reúne, porque Jesus já dizia que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria entre elas. Então, é importante que nós empreendamos a fazer o evangelho no lar. Se nós temos uma família com crianças, com os parentes juntos, nós fazemos junto, convidamos a todos que estiverem por aí para nos ouvir e nos assistir. Estar assim juntos, unidos. Agora, se nós estamos sozinhos, nós podemos fazer o Evangelho no Lar, porque nós estamos juntos com a espiritualidade, nós nunca estamos sós. Então, para iniciar o Evangelho no Lar, é bom que a gente tenha um copo, uma garrafinha de água, que nós tenhamos então o Evangelho, que nós tenhamos, então, aquela serenidade para dar início, né? E fazer uma prece, Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem evangélica, como, por exemplo, as contidas nas obras psicografadas por Chico Xavier, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Livro da Esperança. São vários os títulos que nós podemos fazer. Tecer comentários sobre as ideias contidas na mensagem lida e a relação das mesmas com nossa vida diária, estabelecendo um diálogo fraterno com o grupo familiar, buscando durante a semana a vivência do ensinamento familiar. Então, nós temos que convidar a família. Em muitas casas sempre tem aquele que não quer, que não gosta, e a gente tem que respeitar, não é verdade? Às vezes ele fica sentado, mas também não interfere, e nós vamos então mentalizando esse momento bonito e convidar a todos. Procurar então ler um trecho do Evangelho ou um desses livros que eu falei e fazer então a prece de encerramento. Esse momento é uma vez por semana, no horário escolhido pela família, que todos estão mais serenos, juntos. No meu tempo eu fazia, né, quando meus filhos todos estavam juntos, nós fazíamos no domingo às 20 horas da noite. Então, o que a gente pede? Que as pessoas mantenham essas vibrações positivas, porque o Evangelho é um convite também para que os Espíritos do Bem, eles estejam no nosso lar, que eles nos ajudem a enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que haja mais paz, mais amor, mais atenção aos filhos dentro do lar.
E especialmente lembrando que em muitos lares as discussões, as brigas em famílias acabam trazendo para dentro do lar energias negativas, com que haja uma discussão generalizada, trazendo assim uma energia negativa dentro daquele ambiente. E essas energias acabam permanecendo durante a semana, perturbando todas as pessoas que estão ali neste momento para tentar se harmonizar, mas com essas energias não conseguem. E várias vezes espíritos acabam ficando dentro de casa, perturbando, atrapalhando. É extremamente importante que nós façamos o evangelho no lar, que nós façamos preces, que nós nos dirigimos a Deus, infinita misericórdia, para que nos proteja das investidas do mal. E lembrando sempre que nós temos que estar com o pensamento positivo. Quando nós fazemos uma prece, nós procurarmos fazer aquilo que nós estamos orando, porque não adianta nós só fazermos a prece e aí nós deixamos então que as pessoas vejam que nós não somos aquilo que nós estamos dizendo. Então é extremamente importante que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente diz para as crianças, a gente não minta, a gente seja verdadeiro. É importante que eles sintam essa confiança em nós. Então, dito isso sobre o Evangelho, eu gostaria de aproveitar que nós estamos nas épocas de Páscoa e gostaria de dizer de todo o coração que esses momentos são extremamente importantes. O que é a Páscoa para nós espíritas? Para nós espíritas, a Páscoa é um momento que Jesus, que era um espírito de grande escola, um espírito maravilhoso, sem nenhum passado a expiar, ele resolve vir nos ajudar. Enquanto nós ainda estamos em terra, espíritos atrasados daquela época de Jesus, há 2020, né, anos atrás. Então, todo esse tempo que ficou antecessor à vinda do Cristo, era um povo grotesco, rude. Eles conheciam aquela ideia do olho por olho, dente por dente, e eram pessoas extremamente difíceis e bastante assim corruptas, não que nós não tenhamos hoje, né, mas naquela época era ainda pior. Com a vinda de Jesus entre nós, ele mostrou então um reino de Deus diferente. Ele mostrou um reino de Deus amor, ele mostrou um reino que nós temos que ter não lá num lugar, né, ou no alto ou no baixo, mas sim o reino dentro de nós. E para alcançar esse reino que Jesus vem nos mostrar, essa boa nova, ele mostrou que nós temos que ser simples, nós temos que ser mais humildes, que o orgulho, né, as pessoas se acharem que elas estão numa posição muito maior do que as outras, faz com que elas percam o tempo que elas estão aqui. As pessoas pedem tanto, né, 3 coisas: o poder, o dinheiro e a beleza. Pois esses são as 3 piores situações que nós temos para sermos felizes, porque nós acabamos nos arrastando por situações que envolvem outras ideias, outros espíritos, outros envolvimentos e acabamos nos perdendo. Os espíritos de escola, como Jesus ele veio, nasceu num lugar tão singelo como foi uma estrebaria, ele teve a seu lado espíritos né, encarnados naqueles apóstolos tão singelos. Ele não foi escolher os doutores de lei, ele não foi escolher os melhores oradores, ele escolheu pessoas simples, de bom coração, que sabiam que iriam escutar a boa nova dele, aquilo que ele veio para dizer e para compor, sem contestação. Eles entenderam logo que Jesus era um espírito elevado, um espírito superior. E eles aceitaram, então, serem os discípulos do Mestre. E assim ele começou então, a sua peregrinação para mostrar que existe, não aquele reino que estava formado na terra, dos poderosos que humilhavam e que prejudicavam os mais simples. Jesus veio nos mostrar que o caminho é a humildade, que nós temos as boas bonanças, né? Ele veio nos mostrar que o jugo é leve quando nós estamos na companhia dele. E ele mostrou para os apóstolos, né, que nós temos que estar sempre prontos a ajudar, a mostrar que nós somos umas pessoas que compreendemos que aqui nós estamos de passagem e que nós temos que valorizar, então, aquilo que nós fazemos de amor ao coração. Jesus nunca aceitou outro título que ele não fosse o mestre. Ele nunca foi o rei, ele nunca foi o que fizeram com ele após a sua morte. Ele sempre colocou que ele era uma pessoa, um ser simples, mostrou que nós devíamos ser simples. Mas só o que acontece? Como Jesus era uma pessoa que tinha uma mediunidade extraordinária,
e ele realizou muitas e muitas curas. Eles colocavam aquilo como milagres, mas na realidade era um espírito de escola e que trouxe um conhecimento ainda, né, não compreendido pelos seres da época. As curas que ele realizavam era porque ele tinha essa mediunidade fenomenal, que nós também somos possuidores, mas ainda não descobrimos como é chegar ao nível de Jesus. A nossa mediunidade é o nosso intercâmbio com o mundo dos espíritos. E teve aquela hora que os espíritos viam Jesus fazendo aquelas coisas e eles não conseguiam fazer igual. Então Jesus ele dizia, mas até quando vos sofrereis? Não há fé suficiente para realizar os feitos que eu estou fazendo. Porque as pessoas querem já ir fazendo as coisas, os milagres, mas elas não têm aquilo dentro do coração. A gente vê também as pessoas que estão dentro das casas espíritas, até vários espíritos, elas vêm em busca do entendimento, mas não está ainda dentro delas. Então, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, tudo se torna mais fácil. Jesus foi o maior espírito encarnado que passou pela Terra. O espírito mais evoluído, mais amoroso, mais protetor das nossas lições para que nós pudéssemos chegar ao futuro, desse reino de Deus. Ele nos mostrou o caminho. Até hoje, muitos não compreenderam a lição que Jesus trouxe. Nós sabemos que existem povos que não aceitam Jesus. Nós sabemos que tem povos que crucificam aqueles que seguem Jesus. Estão torturando, nós vemos isso na mídia, né, nas notícias, porque eles têm medo daquele Jesus, como tiveram na época dele. Resolveram eliminar os seus ensinamentos e resolveram então fazer, né, uma arapuca para Jesus. Aí aproveitaram Judas, que vendeu Jesus por umas moedas, e depois ele viu o quanto Jesus era especial, quanto Jesus era maravilhoso. E todas as pessoas que traem Jesus, depois elas se arrependem, porque quando elas cometem esse desatino, elas se dão conta que esse Jesus era um ser maravilhoso. Veja, ele foi condenado pela sua própria raça. O Pilatos, por exemplo, lavou as mãos. Sabia que ele era um espírito do bem, que só fazia coisas boas, mas ele não quis absolver Jesus e lavou as mãos, deixou que crucificassem Jesus. No momento da crucificação, era um dia de sol extremamente forte. A crucificação aconteceu ao meio-dia. As pessoas que estavam aí foram embora de tão forte que era o calor naquele tempo. E deixaram então o mestre, mesmo sabendo que ele era extremamente bom e evoluído, e que ele não tinha feito nada de errado, mesmo assim, eles foram debandando, foram para casa, não se deram conta do que estava acontecendo e nem se preocuparam com o que estava vendo. Deixaram que Jesus fosse crucificado. Quando Jesus estava na cruz, ele olha, ele vê, porque os apóstolos também, todos se debandaram, todos, né, deram no pé, assustados com os soldados. O único que ficou foi João Evangelista, que ficou então socorrendo a mãe de Cristo, Maria, que estava assim, extremamente entristecida de ver aquele filho maravilhoso que ela amava tanto, sendo crucificado. É duro, né? E aí Jesus então olha para aquela mãe e diz, mãe, eis aí teu filho. E olha para João Evangelista e diz, olha ali, eis aí tua mãe. Que aquela mãe não era só a mãe dele, ela era a mãe de todos. E que os filhos não precisam ser só os nossos de sangue. Os filhos são todas as pessoas que nós amamos. E daí então ele mostra que Jesus, esse Jesus maravilhoso e bom, ele vai ressuscitando, ele aparece para 500 pessoas que viram Jesus ressuscitar. E essas 500 pessoas eram crianças, velhos, mulheres, né, os que estavam assim, os estropiados, e eles viram então Jesus subiu. Jesus foi subindo e eles presenciaram, e esses 500 espíritos, depois essas 500 pessoas na época de Jesus, elas reencarnaram inúmeras vezes, e a história de Jesus nunca foi esquecida. E até hoje ela é, né, lembrada em todas as nossas Páscoas. Jesus foi um ser incrível. Mostrou que ele não tinha nem um travesseiro para deitar. Eles eram extremamente pobres, ele nunca se preocupou, então, com os bens materiais. E hoje nós vemos o quanto as pessoas ainda estão errando nas buscas dos bens materiais, esquecem os valores morais, éticos e espirituais, e quando vê essas pessoas maravilhosas saindo do nosso lado, e eles esqueceram de lhe dar, né, o maior óbolo, que é o amor e o carinho.
Então, sabendo que nós estamos nessas épocas de Páscoa, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Que ensinam os seus filhos a história de Jesus, que não coloquem a Páscoa como sendo ovos de Páscoa, o coelhinho. Isso não é verdadeiro. Nós temos que ensinar aos nossos jovens a amar Jesus, a entender o seu legado que ele deixou para nós, a mostrar que a história de Jesus ela é a coisa mais linda que nós podemos ter. Mostrar para a criança que existe um Jesus, que era um menino Jesus, que trouxe amor e carinho para a nossa libertação. Nós que somos seres, ainda somos seres a resgatar débitos de vidas passadas. Jesus aceitou essa missão de ser o mestre, né, o mestre, como ele se dizia, porque ele deixou essa lição para sempre. E a sua morte não poderia ser uma outra, que se tivesse morrido de doença, não teria tanto chamado a atenção como o que aconteceu com ele. E o pior de tudo isso, né? Depois da sua morte, naquele dia, naquele momento da sua morte, o céu escureceu e o dia se fez noite. E aí as pessoas se deram conta de quem elas deixaram que fosse sacrificado, né? Viram a grandiosidade de Jesus. E também que Jesus era um ser especial, só se deram conta depois. E o que aconteceu na época? Os poderosos pegaram os ensinamentos de Cristo para eles e botaram então Jesus como rei. Jesus não era o rei. Ele sempre dizia, o reino do meu Pai que está nos céus. Ele queria dizer que o reino verdadeiro não é o reino na terra, e sim o reino de Deus que está acima dos homens. Porque a gente pode pensar assim, bom, se o rei morreu naquele momento, né, se ele desencarnou naquele momento, quem é que cuidava da terra, não é verdade? É porque existe um ser muito maior. E Jesus não era Deus. Jesus era o Filho dileto de Deus. Há o Espírito Santo que une a espiritualidade. E Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos nós, assim como Jesus é o nosso irmão. E esse Jesus que eu gostaria que nós, espíritas, fôssemos, né? Tantos que estão me ouvindo agora sabem que o que nós temos que fazer é amar o próximo como a nós mesmos. Isso foi uma lição que Jesus dizia. E ele dizia, aquele que sofre, eu estarei ajudando a carregar essa cruz. Então, que nós tenhamos essa confiança de que Jesus não está naquela cruz, não está com aquela coroa de espinhos, ele está dentro de nós, ele está nos ajudando, nos incentivando e nos protegendo. E ainda, meus queridos irmãos, lembrar que nessa Páscoa nós temos que comemorar a sua ressurreição. E aí as pessoas confundem ressurreição e reencarnação. Ressurreição. Jesus subiu e ele não voltou. Nós é que vamos reencarnar várias e várias vezes. E essa reencarnação nossa é para a nossa purificação. Jesus já era um espírito puro. Ele não precisa que ele vá voltar tantas e tantas vezes. Jesus não precisa voltar. Ele veio naquela época, deixou o seu exemplo, até hoje não foi compreendido, deixou o seu evangelho, que até hoje não é lido. E as pessoas estão esperando então que Jesus volte para acabar com essas maldades. E elas vão fazer quando o papel delas? Jesus veio, nos mostrou o caminho. Ele é a terceira, né? Ele é a segunda revelação. A primeira foi Moisés, um homem mais duro, que precisou usar, né, de um modo mais grotesco. Aí veio Jesus. Jesus nos mostrou o que é o amor, o perdão. E agora nós temos a terceira revelação, que é então o Espiritismo. Nós estamos recebendo dos Espíritos do bem energias positivas que estão sendo emanadas agora para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Todos estamos sendo abençoados e recebendo as dádivas do Cristo. Lembrando que com Jesus nada nós temeremos. Ele é nosso caminho, verdade e vida. E através dele nós chegaremos a Deus. Esse era o nosso recado de hoje. Façamos as nossas preces, respeitamos, né, essa história, essa trajetória de Jesus que até hoje não foi esquecida, ela está cada vez mais forte nos nossos corações. Deixamos o nosso lar, a mensagem de Jesus para os nossos familiares, para os nossos filhos, para que as pessoas que nos seguirão, né, nós poderemos partir a qualquer momento, né, nós estamos numa pandemia com um vírus extremamente cruel, a gente não sabe o amanhã, mas que nós possamos sair daqui felizes por termos feito coisas positivas, por termos ajudado as pessoas, por termos secado lágrimas, por termos feito a caridade, que foi isso que Ele nos mostrou. Fora da caridade, nós não haveremos de ser felizes.
Então, isso é importante que nós temos que lembrar. Sermos caridosos, seja de uma palavra, seja de um consolo, seja de um aconchego, seja de um alimento. O que nós pudermos doar de nós para o nosso irmão que sofre, nós devemos fazer. Nós não podemos passar para os outros que façam. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Amar o próximo, aceitar a Deus em primeiro lugar e que nós possamos ser felizes na nossa simplicidade, na nossa humildade, mas principalmente com muito amor nos nossos corações. Muito obrigada aos que estão nos assistindo. Nós vamos agora agradecer fazendo a nossa prece. Eu convido os irmãos que estão neste momento, que nós estamos também recebendo dos Espíritos do Bem. Quantos estão aqui conosco, nos acompanhando nesses nossos momentos espirituais. Que nos lares haja mais perdão, mais união, mais fraternidade. Deixemos o orgulho e o egoísmo de lado, que são os entraves para a nossa felicidade. Sejamos simples, não nos enchemos de compromissos e de problemas e de situações que nos tirem a paz. E lembrando sempre que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Se eu sei o que é bom para mim, eu gostaria que fosse também para os outros. Jesus no nosso coração, no nosso lar, e que Ele abençoe a todos nós. Que assim seja.